Bom dia a todos. É um prazer enorme ter uma plateia significativa. O dia de hoje é um dia de trabalho que é bastante especial para todos nós, porque ele envolve os docentes do programa, aos quais eu agradeço a presença e o empenho, mas envolve também professores convidados, os quais eu agradeço e vou continuar agradecendo o dia inteiro, porque abandonaram a própria vida no final de ano, quando a gente já está se arrastando de cansaço, né, com uma quantidade enorme de atividades, né, e abandonaram tudo por 2, 3 dias para poder estar com a gente. Num evento que é bastante importante se a gente pensar na função da pós-graduação. E eu agradeço mais 2 pessoas antecipadamente e por todo o dia. A Mônica, sem a qual nada funciona, né? E que funciona para tudo, né? E que está sempre conosco e nos defende até o último minuto. E, finalmente, eu agradeço antecipadamente ou em memória a minha orientadora, a orientadora de várias pessoas, da Ida, da Lelê. Não sei se tem mais gente aqui, mas eu agradeço porque ela nos transformou em pesquisadores. E a ela eu também agradeço o fato dela ter me ensinado a sobreviver dentro da universidade, né? Não sei se ela me ensinou a ser coordenadora, mas ela me ensinou as funções essenciais para estar nessa posição de coordenação. A gente não é ensinado a ensinar. Atualmente, a gente fez uma reforma curricular para incorporar esse tipo de atividade. Mas, em geral, a gente foi jogado, quem está aqui como professor, foi jogado aos leões na sala de aula, se vira, né? E a gente aprendeu fazendo. Tudo bem, mas os melhores aprendizados são fazendo, né? Mas eu acho que eu acredito, a Rosinha, a estrutura que a gente tem como pós-graduação, ela batalhou pela gente, por este programa, pela cara que esse programa tem dentro da universidade. E isso eu aprendi com ela, aprendi a fazer política dentro da universidade, porque ninguém sobrevive como programa sem ser capaz de fazer política na universidade. E eu agradeço a ela me passar a responsabilidade de aprender a fazer política fora da universidade. Porque um programa de pós-graduação não depende só de professores e alunos. Ele depende da capacidade da gente articular o programa com outras universidades, com outras entidades internas e externas. E por isso eu agradeço muito aos nossos convidados, os que estão aqui, os que chegarão brevemente, reconhecer essa necessidade da gente. Então, sem mais delongas, a ideia da gente hoje é conversar sobre o ato da pesquisa na universidade. Eu vou fazer uma breve introdução para dar espaço para os meus 2 colegas falarem. O Conselho Federal de Educação, em 1905, ele deu um parecer no dia 3 de dezembro, portanto, todo mundo trabalhava em dezembro naquela época, cujo objeto era a definição da pós-graduação no Brasil, seus níveis e suas finalidades. E ele afirma que dissertações e teses têm estruturas semelhantes. Na verdade, o parecer institui a pós-graduação e como ela funciona. Cabe destacar que o parecer diz, em ambas a delimitação, a abordagem e a redação deve ser bem definida, embasada em literatura sobre a temática, analisada de forma exaustiva e utilizando metodologia adequada. É de metodologia que nós vamos falar.
hoje, o dia inteiro. O texto deve ser coeso, preciso, refletindo o domínio das habilidades de ação de uma área específica de conhecimento. Segundo a CAPES, que é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior, que inclusive nos patrocina hoje, num programa que chama PROAP, que tem permitido a gente fazer eventos que nos aperfeiçoam. O mestrado é uma etapa na formação da docência do ensino superior e na formação de pesquisadores, e a ideia da pesquisa de mestrado é que é uma etapa inicial ou uma etapa intermediária para quem já fez iniciação científica na contribuição na produção de contribuições maiores. Ou seja, na verdade, o mestrado é um aprendiz de imagem. Ambos, mestrado e doutorado, têm que se desenvolver sob a tutela de um doutor que os orienta, que temos vários, e tanto o mestrado quanto o doutorado são formatados segundo a norma da BNT de 2011, que está atualizada para 2021. Portanto, tudo o que a gente faz aqui, na verdade, é bastante normatizado. Qual a grande diferença do doutorado para o mestrado? A CAPES exige com muita que um programa de pós-graduação transforme doutores em professores e pesquisadores. É esta a função final da presença da gente aqui, transformar pessoas em docentes. Por isso a gente vai trabalhar outras coisas que houve um tempo que a gente achou necessário. Hoje a gente tem atividade, seminário de didática, tem estágio docência para muitos alunos, e transformar em pesquisador. Portanto, a atividade de pesquisa a qual nos dedicaremos hoje é o núcleo da atividade de um programa de pós-graduação. Para a obtenção do doutorado, do título de doutor, diferente do mestrado, que em muitas universidades não precisa haver defesa pública e não há obrigatoriedade na CAP de haver defesa pública de mestrado, embora a gente é fundamental, e vamos continuar enquanto pudermos fazendo defesa pública de mestrado, o doutorado exige esta defesa. E, na verdade, o doutorado exige que a pesquisa do doutorando represente um real desenvolvimento de conhecimento do tema, com originalidade, alcance da contribuição para o desenvolvimento. Então, frente a essas demandas, eu fiz leias. A Mônica fez a maior parte, eu fiz umas gracinhas junto. O levantamento da produção que a gente teve nesse quadriênio que está fechando, cuja produção nós temos que dar conta. Acho que dá para ver sem que eu tenha que ficar fazendo uma bagunça. Senão vocês pedem. Então, cabe destacar, considerando só o primeiro semestre de 2024, no quadriênio a gente teve 130 defesas de mestrado e 51 defesas de doutor, ou seja, 181 defesas. Quem gosta de fazer conta, 181 defesas envolvem, multiplica por 3 numa banca de mestrado, multiplica por 5 numa banca de doutorado, e vocês têm uma breve noção do alcance dos vínculos que se estabelecem por meio destes trabalhos. Então, lembrando que preferencialmente a atividade seria de pesquisa, 23% ou 43 trabalhos defendidos foram teóricos. No caso do mestrado, a gente tem 5 revisões integrativas, 67 ou 37,1% de pesquisas qualitativas. De fato, o forte desse programa é o desenvolvimento de pesquisas qualitativas. A gente tem 2,2% de pesquisas quantitativas,
a gente tem 12,15% de pesquisas mistas no guarda-chuva misto, estão encaixadas coisas que são descritas como quali-quanti, como mista sequencial e como mista com duas abordagens diferentes do quali-quanti, por exemplo, quali com documental, quanti com etnografia, composição, nomenclaturas diferentes de misto, dependendo do autor. Também separei estudos de caso, que são os estudos de caso clássicos, stakes, dos casos clínicos, que são basicamente a construção dentro do núcleo de psicanálise, no qual a ideia do caso no trabalho sobre a transferência e contra-transferência, o estudo de caso. Então, por isso, eles separados. E esse monte de interrogação quer dizer a minha profunda indignidade com o fato de que quase 10% dos resumos não permitiam que eu soubesse qual foi a metodologia utilizada, né? Não sei se a Marlise chegou, mas nos últimos anos foi feita uma campanha imensa para que os... Começou lá na coordenação da Marlise, foi passando por mim, pelo Durval, pela Liliana, voltou para a Marlise, voltou para mim. Nós temos feito campanhas e mais campanhas para que se use o modelo da BNT para fazer resumo, e eles continuam, 10% deles sendo impossível entender o que foi feito. E não é só metodologicamente, tem resumo que está no futuro, estaremos providenciando, só que é na defesa. Então vale a bronca mesmo para todo mundo de tomar cuidado com isso. Não é para eu poder fazer evento que tem que estar bem feito, é porque nós somos avaliados por isso, é o mínimo, né? Aí eu separei mestrado e doutorado, e na verdade a gente vai ver que o mestrado, em torno de 20 lembra que são 150, são 130 mestrados, né? 27%, 28% deles são teóricos, né? Então, 5 são revisões integrativas, portanto, todas as revisões integrativas estão concentradas no mestrado, né? 34% são pesquisas qualitativas. Cabe ressaltar que eu considerei como, dentro do guarda-chuva qualitativo, 3 estudos documentais, 3 estudos usando cartografia, e é o máximo de variedade. Depois a análise de conteúdo e a análise temática básica. A gente tem 3 estudos quanti, que são correlacionais, na verdade, 10 estudos mistos, já fiz a ressalva, 6% de estudo de caso, 8% de caso clínico. Se vocês olharem esse gráfico, a gente vai ver que, de fato, teórico, ao longo do tempo, vai tendo uma certa diminuição, né? E algo que me chamou a atenção, gente, 21 foi exatamente pós-pandemia, né? Foi o ano que a gente teve mais defesas. Talvez esse ano a gente empate, né? Porque a gente já tem 20 defesas no primeiro semestre, né? Mas foi do quadriênio o ano que mais defesas aconteceram. Eu fui até conferir, de fato, a gente tem um pouco daquelas defesas que foram prorrogadas por causa da pandemia, e também um número bastante grande de defesas que não tem a ver com isso, né? Talvez as pessoas tenham produzido mais durante a pandemia. Se a gente separar o doutorado, acho que chama atenção o fato de que as revisões desaparecem, os estudos de caso desaparecem, né? Há uma redução dos casos clínicos, há uma redução dos trabalhos teóricos. Então, há, no caso do doutorado, de fato, uma preferência por atividade de pesquisa, o que seria lógico, porque a regra pede isso, né? Mas o que a gente vê é que
43% dos doutorados são qualitativos, mais 3% é umzinho. É quantitativo e 23% são trabalhos mistos. Né? Então, o que chama atenção é, realmente, a atividade de pesquisa sendo primordial. A cara da gente é pesquisa quali, né? E se a gente comparar os dois, a gente vê que, na verdade, nós temos estruturas muito assemelhadas em termos de produção. Embora a gente tenha um número muito grande de mestrados, a característica básica que, de alguma forma, é a nossa cara e aquilo que a gente sabe fazer bem pra caramba, é pesquisa. Não? Por isso, a gente está aqui para conseguir aprimorar mais ainda aquilo que a gente consegue fazer por meio de convidados externos que possam trazer um olhar complementar ao trabalho que a gente já faz. Né? Então, eu acho que é importante a gente perceber que há, comparando esses dois gráficos, uma evolução na atividade de pesquisa e uma evolução na preferência por uma atividade de pesquisa que não só corresponde àquilo que é a regra, né, mas que corresponde àquilo que a gente quer formar, que são bons pesquisadores e bons professores. Né, e é isso que a gente vem fazendo há 49. Não, 48. Eu erro nessa conta o tempo todo. Eu agradeço novamente os que estão chegando e eu vou passar a palavra ao meu colega Renato Mezan, a minha colega Kublikovski, que vão estar conversando um pouco com vocês sobre pesquisa da clínica e a pesquisa clínica. E é só. Muito obrigada. O que eu quero apresentar para vocês, rapidamente, né, são algumas considerações sobre o que eu venho fazendo aqui nos últimos 39 anos, exatamente, desde 85. Eu entrei no programa em 82. Boa parte de vocês não tinha nem nascido e várias das suas mães estavam no jardim da infância, né, naquele momento. Então, a gente já está aqui há muitos anos. Né? E, em 85, eu comecei a orientar teses, fui credenciado e dissertações, e a minha primeira orientanda foi a Miriam Debieux, né, que hoje é professora da USP, e a quem eu chamo carinhosamente de minha moedinha do tio Patinhas, porque foi a primeira de uma grande quantidade de moedinhas / orientandos que foram se sucedendo desde então. No momento, quem defendeu tese de orientando meu pela última vez foi, agora em agosto, um sujeito chamado Carlos Sapelli, que é o número 173, né, numa longa série de orientando. Então, eu tenho a impressão de que esses 39 anos, né, me ensinaram alguma coisa sobre o que a gente poderia chamar de tese de psicanálise. Eu vou me concentrar nesse aspecto especificamente. Né? Mas acho que essas considerações valem de maneira geral também para outras áreas, outras correntes, né? Porque, no fundo, a tese ou dissertação, como disse agora a Rosane, né, é uma produção exigida de todos os núcleos e de todo o programa. Né? E, portanto, o sentido dessa atividade, imagino, né, deva ser, se não o mesmo, essencialmente semelhante para todos os né? Eu vou usar aqui também, basicamente, como roteiro, um trabalho que eu escrevi para um livro do programa, que foi publicado em 2019, né, onde todos os professores, cada um de nós, escreveu sobre, basicamente, o que entende por orientar, né, e o que entende por fazer pesquisa e transmitir a arte de fazer pesquisa. E eu contribuí com um capítulo que se chama o método analítico no texto acadêmico, 3 exemplos e algumas observações. Eu, obviamente, não vou poder utilizar todo esse material, porque é um artigo, né, bastante detalhado, mas toda a primeira parte fala exatamente sobre isso que nos pediram para discutir, e eu quero, então, apresentar e submeter à consideração de vocês, eventualmente a crítica também, a discussão, óbvio, o que eu entendo por tese de análise que repousa, sim, sobre uma pesquisa, como disse agora há pouco a Rosane. Essa expressão na minha
maneira de ver, está longe de ser unívoca. A tese de psicanálise é isto, não. Mas também não é tão ampla que não se possa delimitar de alguma maneira. Então, que elementos a gente pode utilizar para essa delimitação, para essa caracterização? Em primeiro lugar, é uma tese acadêmica e segue as regras deste gênero literário, né, que é uma tese na universidade. Mas, por outro lado, é também, e vem sendo, né, um exemplar do que se poderia chamar a categoria de escrito psicanalítico. A grande maioria das teses que eu orientei tem essa característica. Ela poderia muito bem ser apresentada a esse texto, né, muitos dos quais viraram livros, artigos então nem fala, né, mas no meu consultório eu tenho uma prateleira onde tem os meus livros, a prateleira ao lado é os livros dos meus orientandos. Eu me dei o trabalho de fazer um levantamento, tem 52, né, desde 1980, alguns em terceira e quarta edição. Né? Então, parece que a gente está fazendo alguma coisa que tem interesse para além do nosso próprio umbigo, né? Porque ninguém vai publicar livros nesse volume, né? Se a editora não tiver expectativa de os vender, e são utilizados ainda hoje para, enfim, consulta. Então, tese de análise, a tese acadêmica de análise, né, consiste, né, na minha maneira de ver, a cada vez numa combinação única e original de aspectos que pertencem a esses dois campos, a tese acadêmica e o escrito psicanalítico. Não necessariamente isso é verdadeiro, por exemplo, em outras áreas. Né? Um sujeito que faz uma tese de direito, né, e publica, sei lá, suas considerações, está escrevendo mais um livro de direito dos inúmeros que existem. Né? Na minha maneira de entender, eu nunca fui de banca de direito, mas já fui de banca de medicina, por exemplo, né? Não tem essa característica fundamental do trabalho psicanalítico, que é ser uma manifestação da subjetividade de quem o escreve. Isso independentemente de regras, não regras, portarias e etc. Né? Pode-se fazer uma revisão da literatura apenas? Pode, mas isso dificilmente seria aceito, eu acho, no nosso núcleo como um bom trabalho, né, mesmo de mestrado. Né? A expectativa, para não dizer a exigência, é de que você fale, né, sobre alguma coisa que te diz respeito. Ou seja, que você não deixe de levar em conta o seu desejo, as suas expectativas, a sua vontade de contribuir não só para o progresso para a defesa e ilustração, como se dizia antigamente, né, da ciência psicanalítica ou da disciplina psicanalítica, ou segundo alguns, diante da baboseira psicanalítica, né, os críticos mais ferrenhos, mas também como uma realização pessoal. E na minha maneira de ver, sem isso não tem tese nenhuma. Né? E isso é fundamental. Eu não sei se isso combina ou não combina com a parte mais administrativa, digamos assim, de regras, normas, mas eu considero que esse é um elemento fundamental, né? E não contradiz, pelo menos, essas regras e normas. Né? Bom, então, assim como a Rosane fez, né, um levantamento dos tipos de trabalhos que foram apresentados no núcleo, no programa como um todo, eu já fiz várias vezes uma espécie de classificação daquilo que os orientandos decidiram estudar e que mais ou menos se mantém. A primeira vez que eu fiz esse trabalho foi em 2002, num artigo que se chama Notas sobre a Pesquisa em Psicanálise, está numa das coletâneas, e eu venho fazendo periodicamente, atualizando, mas eu descobri que essa primeira classificação basicamente não sofreu grandes transformações. Então, o que a gente vê, né, dentro desse espírito de estudar alguma coisa que me diga respeito a mim como autor e, ao mesmo tempo, seja uma contribuição, ainda que pequena, né, não necessariamente original no caso do mestrado, mas há vários que sim, né, e dentro dessa expectativa de dizer alguma coisa que realmente tenha peso, né, no doutorado. Então, tem trabalhos sobre temas clínicos propriamente ditos, né, outros mais de cunho teórico ou histórico, tem os que empregam a lente psicanalítica para estudar fenômenos e processos sociais em diferentes grupos, professores, por exemplo, né, tem um trabalho sobre professores apaixonados que está na 4ª edição da Maria Cecília Pereira da Silva, entre tantos outros.
Outros se debruçam sobre trabalhos ligados à cultura, fotografia, cinema, literatura, vários, etc. Também a linha de pesquisa, vamos dizer assim, dentro da psicanálise. Tem trabalhos de orientação freudiana, kleiniana, winnicottiana e por aí vai. E tem até um de uma aluna que era do grupo junguiano e que pediu para ser orientada por quem vos fala. E eu disse, olha, eu não entendo muito, para não dizer nada de Jung, você vai arrumar uma cotutela, ou que seja, informal, para dizer se você está falando besteira ou não. Eu te ajudo a fazer um trabalho com pé e cabeça. E o trabalho acabou saindo. Depois essa moça um dia viu a luz na estrada de Damasco e foi fazer a sua formação na Sociedade Psicanalítica de São Paulo. Uma coisa muito engraçada essa. E aí um dia eu recebo um telefonema, alô, você quer vir dar uma conferência aqui sobre o tema tal? Eu digo, sim, mas você me lembra o nome de uma pessoa conhecida? Até a voz não sou. Eu sou a sua pessoa conhecida, eu sou aquela pessoa que te pediu. O trabalho era sobre anorexia do ponto de vista junguiano e foi publicado em livro. Eu imagino que o pessoal do núcleo junguiano talvez conheça essa obra. Bom, agora, o que é fundamental aqui? Eu vou falar sobre o que eu entendo que é pesquisa, e depois, em função do que me parece que se deduz o que eu acho que, na minha maneira de ver, são os princípios de orientação de uma pesquisa neste sentido. É delimitado, é específico, mas pode ter um valor geral. Então, não é só um trabalho destinado a fazer o sujeito avançar na sua carreira, ou como a tese de laurea, da qual fala o Umberto Eco no livro famoso Como se faz uma tese. A tese de laurea não é nada mais do que o TCC. É o trabalho que o aluno tem que apresentar na Universidade Italiana para poder ter o seu diploma. E eu tive a oportunidade de ver um desses, especificamente, que é o do meu pai, que estudou na Politécnica de Milão, e quando teve que sair da Itália por causa das leis antissemitas do Mussolini, carregou consigo, entre outras coisas, também a sua tese de laurea, devidamente datilografada, com gráficos e não sei o que e tal. Era sobre a possibilidade de extrair petróleo de um mineral que existe muito na Itália, chamado lignita, e do qual são feitos basicamente os Apeninos. E como na Itália não tem uma gota de petróleo, em 1940, Dom Maurizio Mesano começava a sua tese de laurea dizendo nós sabemos que o petróleo é um recurso escasso, em 1940. E todos os países europeus estão agora interessados em conseguir fontes de petróleo que não tenham que vir de países distantes, etc. E, então, como já existe pesquisa na universidade, sobre a possibilidade de extrair petróleo desse mineral que é abundante na Itália, a minha tese de laurea em engenharia química vai ser projetar uma usina para realizar isso e produzir em escala industrial, blá, blá, blá. Bom, mas a nossa tese não é isso. A nossa tese é produto de uma escolha profundamente enraizada na vida psíquica do seu autor, que lhe imporá sacrifícios de várias ordens, como vocês que estão fazendo tese, nós que já fizemos sabemos muito bem, uma disciplina de trabalho e um intenso esforço de escrita que só podem ser aceitos, na minha maneira de ver, se forem contrabalançados por uma motivação muito poderosa. Então, que motivações são essas? Bom, primeiro, obviamente, aquilo que é compartilhado pela tese acadêmica de psicanálise com as outras, de todas as disciplinas, ter um título de pós-graduação, avançar na carreira acadêmica ou intervir nas discussões do campo, e tal, como as de direito, engenharia, medicina, filosofia, botânica, veterinária e tudo mais que vocês queiram imaginar. Outras, porém, são específicas do psicanalista. E aqui é uma distinção importante, que no mais das vezes não é e não quer ser professor universitário. Essa é uma característica do núcleo de psicanálise, que recebe um monte de gente, claro, faz as disciplinas didáticas porque fazem parte do currículo, não vejo problema nenhum nisso, mas não tem a menor intenção de vir dar aula em lugar nenhum. Enquanto outros, sim, querem ser professores universitários, ou eventualmente participar em diferentes instituições públicas e privadas das mais variados tipos, conselhos de educação, conselho de psicologia, secretaria de saúde, inúmeros dirigindo ou participando de grupos em CAPS
hospitais, cuidados clínicos de maneira geral, né? Então, o escopo do trabalho é muitíssimo maior do que simplesmente atuação no ensino superior. Embora alguns, não sei exatamente a quantidade, eu nunca me informei muito sobre isso, mas penso que não é a maioria, vem, no meu caso pelo menos, né, vem a trabalhar em instituições de ensino superior. Agora, para um psicanalista, muitas vezes, e eu tenho observado isso cada vez mais, né, olhando os temas das teses que foram feitas, cada vez mais eu vejo as pessoas se interessarem em escrever no seu trabalho de graduação, pós-graduação, seja mestrado ou doutorado, sobre algo da sua experiência. Enquanto na época quando eu comecei, os temas eram geralmente mais, digamos assim, aspas, né, acadêmicos, estrito sensu. Então, a tese da Miriam, por exemplo, era sobre o teste de Rocha do ponto de vista da psicanálise, né? Ou análise dos resultados do ponto de vista da psicanálise. E inúmeros outros, né? A tese da Elisa, que estava aqui, era sobre a obra da Melanie Klein, né? E depois o doutorado também, ela é reincidente, né? Como vários de nós, né? Que trabalhamos um tema no mestrado e depois o aprofundamos no doutorado. A obra da Melanie Klein não é exatamente a experiência clínica da Elisa, né? Embora, obviamente, ajude a compreender o que você faz. É um tema que poderia ser tratado por um historiador, sei lá, por da psicologia ou qualquer coisa do gênero, né? Então, essa direção de pesquisa que predominou nos primeiros 10, 15 anos, talvez, né, do meu trabalho de orientador, aos poucos foi sendo substituída, não integralmente, né, mas na maioria, por trabalhos assim, o que eu estou fazendo no CAPES, né, tratando no CAPES, não na CAPES, no CAPES, né, que, na minha maneira de ver, tem uma utilidade bem maior, né. É o trabalho do Vitor, por exemplo, né, que está trabalhando sobre pessoas drogadas que ele atende nessa instituição pública e tantas outras, né. Então, frequentemente, né, na experiência do psicanalista, a motivação para fazer um trabalho que pode vir a ser uma tese, né, muitas vezes continuar pensando sobre alguma coisa que o intriga no seu trabalho clínico. Isso seja do ponto de vista de um fracasso, por exemplo, né, de uma segunda reflexão sobre o que fez em determinada terapia, em determinado caso, e que depois, pensando melhor, me parece discutível, né. É o exemplo, entre outros, de um mestrado da Márcia Schwart, né, sobre uma paciente que mentia compulsivamente, né, e que ela fez uma série de coisas lá, essa moça acabou saindo da terapia, e isso continuou caraminholando na cabeça da Márcia por vários anos, até que ela se decidiu a investigar o que era mentir em análise, né, e por que essa pessoa fazia isso, e fazer uma autocrítica bastante rigorosa e corajosa, né, da forma como ela havia lidado com esse problema então na terapia, né, e tantos outros, né, não é o caso de multiplicar. Frequentemente são resíduos contratransferenciais que precisam ser elaborados, né, e a escrita de um trabalho desse gênero é uma forma, nestes casos, né, de dar andamento a isso. Por que eu fiquei com tanta raiva dessa pessoa? O primeiro a fazer escrever sobre isso é um sujeito chamado Sigmund Freud, e a moça de quem ele tinha tanta raiva chama-se Dora, né? Sobre isso não vou falar agora, mas quando ela foi embora, ele deixou chupando o dedo, literalmente, né? Ele ficou furioso, né? Sentou-se na sua cadeira e em 3 semanas escreveu um livro de 200 páginas que inventou o gênero caso clínico, e que eu recomendo a vocês que leiam um dia, independentemente de serem ou não psicanalistas profissionais, né? Então, existem nesse caso, né, fatores que são pessoais, né, e que muitas vezes exigem do orientador uma atenção que não é necessariamente acadêmica, né? Por exemplo, diante da inibição da pessoa para tratar o tema que deseja trabalhar, e que fica então zanzando durante o primeiro ano e meio, às vezes, né, entre isso, aquilo, como pegar por esse lado, mas talvez eu vou fazer sobre outro tema. Bom, até que um dia precisa ter uma sessão de supervisão / análise selvagem, né, para que a pessoa decida, entenda o que está bloqueando, e isso não é
tão raro assim, né? Também não é tão frequente, né? A ponto de eu dizer aos orientandos que chegam até a qualificação que tem direito ao que uma orientanda chamou uma vez de vale-chilique. O vale-chilique consiste naquele ataque de ansiedade na véspera, né? Da defesa ou da qualificação. Então você pega o telefone e liga para mim e a gente conversa, tá? Professor, não sei o que vai dar, não sei o que, mas calma, está muito bom, vai ser ótimo, etc. Bom, então, isso para acentuar mais, né, do que o que é óbvio, né, que o trabalho tem que ter as características de um bom trabalho acadêmico, universitário. E, de maneira geral, na minha opinião, de um bom trabalho, ponto, né? Tem que ter questões que são discutidas, tem que ter rigor metodológico, tem que ter pesquisa bibliográfica e, na minha opinião pessoal, tem que ter voz autoral. E isso me faz, então, contrariamente a algumas regras, né, dizer que não se deve escrever uma tese de psicanálise e, na minha opinião pessoal, nem se deve escrever uma tese qualitativa, pelo menos de psicologia, usando a primeira pessoa do plural. Nossa pesquisa diz, nossa, sei lá. Não sei se está de acordo com as regras ou não, mas isso aí mascara, em primeiro lugar, que quem está falando é você, né? Plural majestático, nós quem. E segundo, do ponto de vista técnico de escrita, né, sobre o qual, depois de 16 livros, eu acho que eu tenho alguma quilometragem e posso me pronunciar, isso impede o autor de usar o nós para aquilo para o que ele pode e deve ser usado. Em primeiro lugar, você e o leitor, né? Agora, nós estamos diante de um problema, como tantas vezes fez o Freud, né, nos seus escritos. E segundo, vamos falar na comunidade dos psicanalistas, né? Os psicanalistas acreditamos que, partimos do princípio que... Então, o eu é para falar de você, da sua pesquisa, das suas hipóteses, etc., né? E sem, naturalmente, ficar falando o tempo todo o meu trabalho, a minha pesquisa. Também não é para você, né, dar livre vazão aos seus complexos narcísicos não resolvidos, né? Mas eu acho muito importante que isso aconteça, né? Que seja a primeira pessoa que fale. Você faz anos e anos de análise, né, para poder atravessar o seu fantasma, segundo alguns, para chegar na posição depressiva, segundo outros, né? Enfim, para mudar um pouco, resolver algumas das suas neuras, né? Aprender a falar em nome próprio, ter um pouco mais de liberdade interior, e aí naquilo que você vai dedicar um apartamento, no caso da PUC, para poder realizar, né? Se não tiver bolsa, e anos de esforço, em vez de você falar em seu nome, você usa o plural majestático, né? Nenhum de vocês é Luís XIV, né, que dizia assim no final dos seus decretos, né? Tel é notre bon plaisir. Assim é o nosso bom prazer. Luís XIV, né? Vocês viram no que deu depois, 100 anos depois, né? Bom, então, esses são, então, alguns dos aspectos, né, que fazem, na minha maneira de ver, da tese de psicanálise, uma variedade da categoria escrito psicanalista. Quanto à parte acadêmica, né, eu acabei de dizer, me parece que deve ter características que não são especificamente canalíticas, são características de qualquer coisa bem escrita, seja um artigo, um livro, né, uma intervenção num congresso, seja lá o que for, né? Deve ser, né, eu disse aqui no texto, epistemológica e metodologicamente consistente, arquitetonicamente bem construída, incluindo o resumo, né? E retoricamente persuasiva, porque a gente escreve para convencer outros, né, geralmente da justeza do nosso argumento, né? Então, diante dessas... bom, para isso é necessário ter um argumento que diga algo sobre algo, né, que seja a sua posição pessoal, né? Então, diante disso, né, qual seria a tarefa do orientador, né? Eu acho que eu posso dizer, na minha maneira de ver, que a função do orientador envolve, digamos assim, 4 áreas, né? A primeira é fundamental, acolher o desejo, o tema do orientando, né? Eu posso dizer que eu recebi ao longo desses anos, né, até de pessoas que não estão mais aqui no programa, excelentes orientandos, né, que queriam escrever o seu trabalho ou sobre um tema ou sobre uma determinada ótica e esbarraram na recusa do seu orientador em aceitar isso. Não, você tem que escrever sobre tal perspectiva e não sobre aquela que te diz respeito. Evidentemente, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa via que não dava para
continuar, pedia para mudar de orientador e eu acabava recebendo na famosa poltrona em frente à minha cadeira, que vários de vocês conhecem, pessoas que chegavam em lágrimas e acabavam saindo dali. Mas você pode... Eu me lembro de um caso, né, que era uma pessoa que queria escrever sobre as etapas do tratamento de uma histeria. Bom, aí ela explicou lá o que queria fazer e eu falei, mas escuta, você tem clínica? Disse, claro, eu atendo faz 20 anos. Por que você não fala da sua experiência? Ah, mas o professor anterior disse que não podia. Né? Então, eu digo, bom, se você quer falar sobre... Você tem trabalho sobre isso, atendeu pessoas assim? Sim. Pois então, pega disso o seu material de base. Né? E, mas isso não dá um bom tema de estudo. Pode ser, mas quem tem que descobrir isso é você. Eu conto um exemplo, né? Um trabalho de uma moça que queria escrever sobre a psicanálise em língua estrangeira. Né? Seja como paciente, você faz análise na Inglaterra, na Argentina, sei lá, e é brasileiro, ou seja o contrário, o sujeito que veio de outro país e mora no Brasil. Essa moça chama-se Joyce Casselney. Né? E eu falei, olha, vamos ver se dá, não sei. Ela começou a entrevistar analistas que haviam tido a experiência de serem pacientes em países estrangeiros. E qual foi o resultado? Todo mundo dizia, o tema é interessantíssimo, é muito legal. Então fala um pouco. Bom, eu não tenho muito para falar. Eu brinco com os meus queridos orientandos, dizendo assim, mas eu preciso apresentar uma coisa muito boa, porque você é uma pessoa muito rigorosa, sei lá, cada um tem a sua imagem, né, pública. E eu digo, tá legal, muito bem, mas se você começar a escrever e começar a se criticar na segunda linha, você não vai escrever nada. Então você vai usar, nós vamos usar o princípio de um analista que a minha mulher teve, e que chegou lá, ela um dia com um sonho, deitou no divã e começou a falar, não, porque eu sonhei isso, aquilo, e eu acho que isso quer dizer aquilo. Aí ele interrompeu, era um argentino. Senhorita, usted associa, eu interpreto. Né? Então, aí, o que é bom para a análise da minha mulher é bom para os orientandos, eu brinco assim, olha, você escreve, eu censuro, tá? Vamos fazer assim, né? Porque senão a pessoa não consegue sair da primeira linha. Então escreve, não faz mal que não está certo, vai ter 35 versões até chegar na versão final, e quando você entregar, você vai ver que está cheio de erros e gralhas. É inevitável isso, não tem problema nenhum. Na hora que for fazer o livro, alguma outra pessoa vai revisar o artigo e vão desaparecer. Então, a ideia de que é um trabalho que é feito em camadas, em versões sucessivas, e parece difícil uma coisa tão óbvia, né, de as pessoas internalizarem. Então, a primeira versão certamente vai estar crua, enfim, né? E aí é o trabalho do orientador ir falando sobre isso, mostrando aonde e porquê e dando sugestões de como resolver o problema. E por fim, né, uma coisa da qual eu faço muita questão, uma vez pronto o trabalho, né, defendido, é ajudar essa pessoa a promover esse trabalho. Fazer uma carta de recomendação para a editora, né, sei lá, insistir para que apresente o seu trabalho em eventos públicos, colóquios, congressos e tudo mais, né, porque que tenha na banca uma pessoa, se a pessoa é de fora de São Paulo, da sua cidade ou da sua universidade, porque aí a pessoa vem aqui, faz parte de uma banca na PUC e vê esse trabalho ser elogiado e o seu autor, geralmente numa defesa, né, além das críticas, tem também elogios e etc. e tal. E isso pode ajudar a carreira dessa pessoa na sua cidade, inclusive até mesmo levando essa pessoa a ser um professor ou professora universitário. Bom, sobre a pesquisa em si, né, eu acho que a Aida vai se demorar mais sobre esse tópico, né? Eu só queria dizer o que eu entendo por pesquisa desse tipo. Não é aquilo que muitas vezes se chama de pesquisa. Há um artigo que se chama que significa pesquisa em psicanálise, né, que está numa das coletâneas, e que no qual eu contava uma história muito graciosa que aconteceu com a minha filha de 5 anos, que um dia chega para mim e fala assim, papai, quando a abelha pica alguém e o ferrão, né, fica lá, ela sente dor no bumbum dela. Eu falei, olha, eu acho que não apenas ela sente dor, mas eu sei que ela ainda morre, porque depois do ferrão ela morre. Mas por que você quer saber isso? Ela disse, porque eu estou pesquisando as abelhas. 5 anos, né? Tinha ido no jardim, no parque, sabe? Não é isto o sentido de pesquisa acadêmica, né? Não é obter informações sobre um determinado assunto, como alguém que diz, pesquisa no Google e você vai achar um bom restaurante italiano, sei lá, na zona norte de São Paulo. Pesquisa, sim, você está procurando informação. Na minha maneira de entender pesquisa, no sentido forte, seja feita na universidade ou no laboratório da Pfizer para produzir a vacina de Covid,
ou em qualquer outra atividade, pesquisa de minério, saber se tem petróleo em tal lugar ou ferro e tal. Isso é pesquisa. É obter informação de qualidade, se possível, nova, ou então, eventualmente, encontrar outras formas de validar ou invalidar determinados conhecimentos já existentes. É isso que eu entendo por pesquisa acadêmica, né? Não necessariamente você que está entrando agora e tem 5 anos, 6 anos ou 5 anos de estudo de psicologia e está fazendo o seu mestrado logo depois, essa pessoa evidentemente ainda não tem o que dizer porque não tem experiência. Então faça um trabalho sobre algo de que quer e gosta. A última orientação científica que eu orientei é um trabalho excelente sobre um livro, O Iluminado, que depois virou o filme do Stephen King, né? Por quê? Porque o cavalheiro em questão, que é um excelente pesquisador, claramente esse cara vai muito longe a julgar pelo trabalho que fez, não pode falar sobre um assunto clínico. O que ele viu? 4 pessoas com sala de espelho? Isso não dá para fazer uma tese, uma dissertação com pé e cabeça. Outra iniciação científica foi sobre uma moça que era acompanhante terapêutica e que vivenciou, e com isso eu encerro, né, uma experiência que a deixou muito impressionada. A proposta dessa garota era, como frequentemente, né, o complexo de Édipo na psicose e na neurose, iniciação científica, né? Daria, por exemplo, uma prateleira de livros que iria daqui até de uma parede a outra, né? Bom, e você já viu um psicótico? Não. Você já viu diferentes manifestações do complexo de Édipo, além do seu, na sua análise? Não, eu acho que não. Bom, então, que tal mudar de tema, né? Fazer alguma coisa sobre a qual você possa falar com propriedade. E ela escolheu, depois de pensar um pouco, ela era acompanhante terapêutica, né? E eu contei que uma das teses aqui defendidas, não orientadas por mim, começava sobre acompanhamento terapêutico, começava dizendo que houve um acompanhante terapêutico que ficou famoso e imortal, chamava-se Sancho Panza, né? E vocês sabem de quem ele era acompanhante terapêutico, né? Bom, então, dizer, olha, tem precedentes, tem trabalhos, tem literatura sobre isso. Bom, e aí no final, qual era a experiência que estava no final como mola disso tudo que ela acabou contando algum tempo depois? Um certo dia, o acompanhado terapêutico dela, né, o paciente, havia perdido o seu telefone celular porque a mãe tirou, não sei o que, uma coisa e outra. E aí ele acabou encontrando o telefone, mas não tinha mais o fone de ouvido. E aí, passando na frente de um camelô desses, né, ele disse: você me empresta o dinheiro? Eu quero comprar um fone de ouvido porque eu quero escutar o que está no meu telefone, uma série de coisas que para essa pessoa eram importantes e tal. E ela falou: tudo bem, quanto custa? R$5. Ela deu R$5, o cara comprou o fone de ouvido e isto virou a direção do acompanhamento terapêutico, primeiro porque ela saiu da caixinha. Mas você não deve atuar, não sei o quê. Segundo, fez o que ela achou que tinha que fazer. E segundo, para ela e para o paciente, mostrou que ela confiava nele, né? Podia, não importa se é R$5 ou seja lá o que for, né? Então, com isso, nós interrompemos por aqui, né? Então, poderia contar muitos exemplos, né? Nós interrompemos por aqui, vocês e eu, né? Eu paro de falar e vocês param de ouvir para escutar a nossa colega Ida. Quando eu ouvi a Rosane, eu percebi que eu acho que essa apresentação que eu fiz, apesar de falar de método em pesquisa, tem a ver com a nossa vivência, de como nós atravessamos esses mares revoltos nas brigas, né, paradigmáticas. Então, eu vou falar de experiência vivida, gente. Eu não estou falando de teoria. Isso ficou muito claro na fala da Rosane. Então, o que eu pretendi? Dar um panorama atual de como as questões metodológicas vêm se desenvolvendo, principalmente com foco na pesquisa qualitativa, que é, entre aspas, uma especialidade no nosso programa, envolvendo, inclusive, as pesquisas em psicanálise. Então, quando a gente fala em pesquisa em psicologia clínica, eu vou utilizar o título, né, do evento para dizer que a gente pode produzir conhecimento ancorado no campo dos procedimentos clínicos, ou nós produzimos conhecimentos que não se apoiam diretamente nessas práticas, mas, em geral, são inspirados pelas práticas e são inspirados pelas nossas experiências pessoais. Então, para mim, não existe pesquisa que não tenha uma interface com a nossa vida pessoal.
Eu lembro de um TCC que eu orientei, que na véspera de entregar, eu falei, por que você escolheu esta amostra? E na véspera da entrega, a menina me responde assim, porque meus pais se separaram muito cedo e eu queria saber como eram casais que não haviam se separado. Mas ela escondeu essa informação até o final. Então, ao mesmo tempo que isso é um ganho, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, porque muitas vezes pode interferir até na análise de dados, né? Mas, de qualquer jeito, nós temos que pressupor a importância dessa parte pessoal naquilo que a gente escolhe para estudar. E de qual clínica falamos, né? Gente, warning, eu tenho lado e eu não sou neutra. Uhum. Então, eu tive que falar de forma geral da clínica, tentando abranger um pouco todas as nossas diferenças. Não sei se eu consegui em meia hora, mas, de toda forma, a gente fala de uma psicologia clínica que é vista de óticas diversas, de acordo com um campo epistemológico diferente, né? Só que o referencial teórico do psicólogo clínico é uma das ferramentas nas quais a gente constrói o espaço da clínica. Ao mesmo tempo que necessitamos desse referencial para visualizar a queixa, o problema do indivíduo, que quer que a gente considere que seja o foco do psicólogo clínico, nós precisamos, de alguma forma, nos afastar desse referencial para enxergar a singularidade daquele sujeito e não correr o risco de impor o nosso saber sobre ele. Então, eu acho que a ética vem sempre junto com qualquer noção de clínica ou de psicologia clínica. Então, o que tal concepção de clínica implica, gente? Que existe uma resistência da pessoa ou das pessoas, podemos atender grupos, comunidades, mesmo porque a clínica saiu do espaço do consultório, ela ampliou seu campo de ação. Então, a resistência da pessoa em transformar-se em sujeito de uma ciência experimental. Meu lado aqui já está se mostrando, tá? Tem uma bandeira, gente. Atendimento ocorre de forma interativa entre a pessoa e o profissional. Então, o mito da neutralidade desaparece. E em torno do quê? De experiências vividas que fazem convergir diferentes significados, que são oriundos de diferentes instâncias. Esse seria o leito sobre o qual nós nos inclinamos. E nós precisamos fazer uma leitura ética e plural dessa experiência vivida, que é feita na confluência de diversos campos, cultural, ético, político, relacional, eu colocaria até um etc. Então, nós fazemos uma clínica a partir de uma teorização aberta da criatividade e da condução ética. E quanto às pesquisas em psicologia clínica? Eu as considero uma forma privilegiada de acesso ao mundo vivido, que é abordada pelo investigador que se propõe a relatar e compreender as subjetividades alheias. Compreender o que os outros fazem, dizem e tornar público esse conhecimento implica o quê? A reflexão crítica, além de possibilidades de emancipação e transformação. Então, eu volto à ética e lembrando quanto fazer pesquisa é fazer política. A pesquisa assume a sua especificidade pelo envolvimento direto do pesquisador com o sistema em estudo. Então, deixa de ser aceito um pressuposto de neutralidade e implica a nossa responsabilidade, participantes e preceitos éticos. Seria um conhecimento que não é pautado em fatos. Não existem fatos. Fato nunca fala por si, a não ser que enquadrado de alguma forma. Nesse sentido, o fato é sempre interpretado para se tornar fato. E a interpretação mostra que existe um espaço entre a teoria e a prática
que permite que a gente redefina nossos horizontes num trabalho ético de reconhecimento em relação ao outro. Então, a importância dessa atitude de reciprocidade e lembrar que a pesquisa qualitativa se produz em uma construção relacional de significado que exige o recurso à linguagem e pode ser uma abertura, deve ser uma abertura à alteridade. Desculpem o pode. Ah, não pede, né? Perdão, li errado. E pede por uma abertura à alteridade. E qual seria a rede que envolve pesquisador e participantes? São significados, em geral, oferecidos pela tradição, que podem aparecer numa pesquisa atando a vida, e que ressignificados podem significar uma retificação daquilo que ata a vida. Então, como eu coloquei, não sou neutra, tenho lado, e essa concepção de clínica nos leva à pesquisa qualitativa, que surge no início do século XX, décadas de 20 e 30, principalmente nas humanas e sociais, e a partir de perspectivas interpretativas, culturais e sociohistóricas. E acaba se tornando um processo multicultural com vistas aos ideais democráticos. O que a gente tem que lembrar, e que talvez dificulte muito, é que nós não temos receita pronta, porque o âmbito das pesquisas qualitativas se tornou um campo de estudo sem paradigmas ou métodos próprios. Muito pelo contrário, numa disputa muito grande. E é interessante ver que, na psicologia, os estudos qualitativos se fazem presentes desde os primórdios. Então, Wundt, Freud, James, Piaget utilizaram esses métodos, mas não os sistematizaram. Eu acho um primor a observação do Piaget sobre os filhos, né, que dá origem à própria teoria dos estágios. Podemos chamar de uma pesquisa qualitativa de observação. Os casos clínicos do Freud são outro primor, né? Assim como do Jung, da fenomenologia, que eu acho que a fenomenologia teve um papel muito importante. Então, são discussões que nos levam à diversidade da psicologia, e que eu acho que eu não tenho muito tempo agora, mas vou voltar. Na metade do século XX, a psicologia era dominada pelo behaviorismo. E, realmente, na universidade, nos anos 70, a gente tinha muito experimental, né, Rosane? A Rosane é minha testemunha. Então, existia um predomínio do behaviorismo. Aliás, muitos de nós aqui somos testemunhas disso, de como o behaviorismo imperava. Tanto que o meu mestrado já escapava um pouco de um estudo experimental muito rígido, mas ele era experimental. E eu lembro que a querida professora Matilde, na banca, me perguntou: por que você não foi além na sua interpretação? Eu falei: eu fiquei temerosa que os dados não apoiassem as minhas interpretações. Foram mestrados datilografados, tá? Com papel carbono e várias cópias, né? Papel carbono, vocês talvez saibam o que é, não sei. E aí você digitando, né, datilografando, na primeira parte saía direitinho. A segunda folha, razoável. A quinta folha era ilegível, né, porque tinha 4 na frente, né? Lembra disso? Não, eu mandei para uma datilógrafa que era professora de português, então ela já fez as duas coisas. Aí eu tinha um caderno que eu escrevia com letra caprichada, porque a datilógrafa precisava entender, e teve alguns erros da datilógrafa, que ela não entendeu minha escrita. Gente, hoje é piada, né? O doutorado já foi tranquilo, já foi no computador. E entre 60 e 80 é que os psicólogos começam a buscar métodos para melhor responder às demandas da área. E é o período em que novos paradigmas florescem e que chegam um pouco mais tarde aqui.
que eu acho que no início da nossa pós-graduação era curso de lógica, um monte de estatística, que mais, Durval? Temperados com a clínica, né? A presença do Alfredo, que eu lembro muito, que começa a introduzir uma clínica um pouco mais iluminada no meio de tudo isso, né? E uma coisa que é bastante curiosa que eu conto para vocês é que, não sei se vocês conhecem, que a pesquisa qualitativa acabou sendo reconhecida como científica quando Strauss e Corbin publicam esse livro sobre a Grounded. Por quê? Porque eles propõem uma metodologia de análise que poderia ser comparada, digamos assim, à estatística. E por que eu fui revisitar os paradigmas? Porque, em primeiro lugar, os paradigmas são muito mais do que suposições aninhadas sobre a filosofia. Eu acho que são produzidos por tensões que se estendem muito para fora da universidade e atingem burocracias estatais, políticas públicas, grupos de pressão, corporações, etc. E, por outro lado, definem a nossa visão de mundo e também a nossa responsabilidade em torno daquilo que nós tornamos público. O Edgar Morin diz que a hora que eu jogo no mundo uma produção, eu perco o controle e a responsabilidade sobre o que eu produzi. Mas até o momento de jogar no mundo, nós temos responsabilidade. E com a internet agora esse problema é pior, mas também é uma história que nós precisamos deixar para uma outra vez. E eu faço um breve histórico da guerra de paradigmas. Vocês já devem ter ouvido falar disso na literatura. E o problema, gente, é que mesmo após a Terceira Guerra, nós continuamos em guerra. Então, a Primeira Guerra é quando acaba o positivismo substituído pelo pós-positivismo. Nossa mente deixa de ser um espelho da realidade para a gente pensar numa realidade, numa verdade probabilística. Na Segunda Guerra, nós teríamos o pós-positivismo brigando com o construtivismo e com a teoria crítica. Então, grandes debates sobre qual paradigma era melhor. Tem muitos psicólogos que não saíram da Segunda Guerra, que continuam, tá? E o florescimento de muitos ismos, construtivismos, constitucionismos, etc., etc. Então, quais eram os argumentos, né? O meu é melhor que o seu, o meu paradigma é melhor que o seu, e nós temos que ser puros. Então, é nessa época que havia uma questão muito grande sobre a mistura de paradigmas, era proibido. Os paradigmas positivistas e pós-positivistas eram incomensuráveis com o construtivismo, com a teoria crítica, etc. Então, nós tínhamos realmente dois lados muito bem definidos sobre a questão. Só que, em termos de método, começa a florescer os métodos mistos, triangulando. Primeiro métodos quali, depois métodos quanti-quali. E na Terceira Guerra, o que nós temos? Nós temos metodologias baseadas em evidência, que vem tendo um impacto grande em termos de conflito, digamos assim, com as escolas interpretativas de métodos mistos e de teoria crítica. E quando a gente pensa em métodos mistos, nós temos a versão triangulada, né, que a gente conhece, quali, 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 quanti, e uma proliferação de paradigmas que estão baseados na ciência social crítica, que subverte paradigmas dominantes, rejeita a objetividade e busca políticas mais progressistas. E eu acho que um exemplo disso são as pesquisas interseccionais, a importância que vem se dando à diversidade em termos de pesquisa. E vou falar um pouquinho sobre a triangulação, porque ela vem sendo revisitada. E ela aparece em múltiplos modelos mistos, né? Então, quando a gente fala em triangulação quanti-quali,
Nós estamos estendendo os argumentos de triangulação da década de 70, que só triangulava a quali. Então, agora nós temos 2 formas de triangulação. Vários métodos quali ou combinação de métodos quanti-quali. E agora o que os autores colocam, em geral, é a importância da gente triangular de uma forma coerente, ao risco de uma pesquisa que perde em coerência e consistência. Então, esses coloridinhos significam o que significa entrevista em amarelinho para os junguianos, em vermelhinho para os sistêmicos, em lilás para a fenomenologia, em branquinho para a psicanálise. Então, a hora que eu escolho uma teoria, a entrevista não vai significar a mesma coisa em todas as versões teóricas que nós temos. Então, o cuidado de manter a coerência e a consistência, não só com a estratégia de pesquisa, por exemplo, a entrevista, mas também com a análise de dados. Então, nós temos que manter uma coerência entre epistemologia, método e a posição teórica. E eu acho que é isso que nós estamos atrás. Lógico. Não, nas duas. Nas duas. Não, a triangulação seriam os métodos mistos. Uma versão. A segunda versão é o que nós estamos falando nas pesquisas interseccionais. Toda a crítica sobre um gênero feita em torno de mulheres brancas desconstrói a questão de gênero e vai mostrando, talvez, as espirais de vulnerabilidade quando você junta. Então, eles colocam 2 versões de pesquisa quali-quanti. A primeira... Perdão. Isso me incomoda, eu não sei falar em microfone. É que eu esqueci que estão me filmando, senão ia ficar pior. Você não está ouvindo? Ah, entendi. Desculpa, Marlise. E depois de falar dos... Está claro, Liliana? Depois. Aí nós chegamos na tal da prática baseada em evidências, que eu acho que tem tido um peso muito grande, inclusive pelo poder que a metodologia experimental acaba assumindo na nossa cultura, né? Em psicologia, ela tem um nome bonito, Prática da Psicologia Baseada em Evidências, que concebe a pesquisa no modelo empírico experimental para elevar a clínica ao campo científico. Cabe refletir também sobre o que significa ciência. E como? Basicamente por meio de revisões sistemáticas, gente, que tem que se basear em estudos experimentais, quase experimentais, ou ensaios clínicos randomizados. Então, revisões sistemáticas e meta-análise são os procedimentos padrão ouro da pesquisa baseada em evidência. E, gente, vocês sabem que a meta-análise foi, pela primeira vez, feita por um psicólogo? Quando o Eise coloca a ineficácia das teorias, a primeira meta-análise para mostrar que as terapias funcionavam foi feita por um psicólogo. Nós estamos na base dessa história. E aqui eu só trouxe aquela famosa pirâmide. Aí tem a sessão fofoca, né, Rosane? E quando a gente pensa na prática da psicologia baseada em evidência, nós temos uma hierarquia, né, gente? Vejam que os estudos de casos são completamente dispensáveis. Inclusive, com uma publicação, uma vez, na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que dizia que não valia a pena publicar estudo de caso, que ia valer muito menos pontos na avaliação. E isso nos leva à questão da política de evidência, que eu acho que é muito importante, porque existe uma relação de poder na nossa cultura que coloca os métodos experimentais como a ciência. Então, o que acontece, gente? Um poder disciplinar está atrás de qualquer conceito de evidência.
Tanto que eu estou me dando ao luxo de insistir numa evidência qualitativa para a clínica psicológica. E a gente tem que lembrar que a pesquisa baseada em evidência não tem um monopólio sobre a palavra evidência. Seu modelo de evidência é muito inadequado para as pesquisas que nós fazemos, críticas qualitativas e de saúde. No entanto, cabem essas perguntas. Quem tem o poder para controlar a definição de evidência? Quem define os tipos de materiais que contam como evidência? Quem determina que métodos produzem a melhor forma de evidência? Que critérios e padrões são usados para avaliar a qualidade da evidência? E segundo o Denzin, que é um dos meus gurus, tá? Essa questão está muito bagunçada, porque ele diz que nos Estados Unidos, na época do Clinton, dos democratas, a pesquisa qualitativa funcionou muito bem, recebeu muito dinheiro. Por outro lado, foi uma época em que estava se tentando até um diálogo entre os diferentes paradigmas. Então, autores como Miles e Huberman, por exemplo, o próprio Creswell, que têm tendências realistas, digamos assim, né? Pegam a possibilidade da gente conseguir misturar as coisas. E eu acho que todo o sucesso, entre aspas, dos métodos mistos tem a ver um pouco com esse cansaço em termos da gente ficar brigando paradigmaticamente. Parece que a grande briga agora é com essa psicologia baseada em evidência. E nessa briga de poder, gente, existem muitas armadilhas em pesquisa. Então, por exemplo, a APA publica diretrizes para execução de pesquisas de forma geral. Será que nas pesquisas quali, que exigem flexibilidade e criatividade, a gente pode ter um roteiro desse, que determina o caminho? Nos estudos experimentais, a gente estabelece hipóteses, que a gente tenta falsificar, né? A gente não tenta provar a hipótese. Esse é o pós-positivismo. Então, as pesquisas quali visam gerar novas compreensões de fenômenos e experiências. E o uso de hipótese limita a nossa visão sobre o fenômeno. Se a gente vai responder às hipóteses, provavelmente as novidades vão ficar na caldinha da curva normal, né? Vocês lembram que a gente jogava fora o que escapava à média? E uma confusão epistemológica grande, porque uma retórica pós-positivista é utilizada, por vezes, para aumentar a confiabilidade do estudo e aumentar a aparência de objetividade, o que vai imprimir uma grande inconsistência ao estudo. O tamanho das amostras, eu tenho visto em sala de aula, é um grande problema. Elas tendem a aumentar nos últimos 20 anos, porque eu acredito que os pesquisadores estão tentando alinhar seus estudos com padrões quantitativos aceitos, o que não é o caso. Porque nós temos uma racionalidade da pesquisa quali que é completamente diferente da pesquisa experimental. Então, uma pesquisa experimental é uma abordagem horizontal que vai ver alguma coisa mais de superfície. Uma abordagem quali está em profundidade para compreender processos e significados, porque o que a gente busca na clínica são processos. E a questão do meu método não é seu método. Então, por exemplo, se vocês lerem, pode ser até no handbook do meu amigo, dos meus amigos, né, Denzin e Lincoln, o capítulo sobre análise de conteúdo é completamente diferente do que a Bardin coloca. Então, muito cuidado para explicitar o que vocês querem dizer com análise de conteúdo, análise de temática, entrevista, estratégias de pesquisa, caso clínico, estudo de caso. Nós temos que definir todos esses termos. Segundo, isso mesmo.
E o que está acontecendo atualmente, né? Nós vemos uma criação e diversificação de novos modos de investigação na psicologia, a recusa da hegemonia de métodos de pesquisa padrão ouro e hierarquia metodológica, mas, no entanto, gente, os métodos mistos foram apropriados pelos movimentos baseados em evidência. O que está acontecendo? Os procedimentos quali são incorporados aos protocolos de ensaios clínicos randomizados, cujos resultados vão contribuir para a confecção de protocolos que guiam os atendimentos na clínica psicológica. Então, essas entrevistas ou observação, que, assim, método soft, tá? Para dar o contexto do fenômeno, e que acabam entrando nesses ensaios clínicos randomizados e não modificam em nada as características experimentais. Gente, eu não tenho nada contra estudo experimental, tá? Eu não ia tomar vacina de Covid se não tivesse passado por pesquisa clínica. É uma questão de adequar o método ao objetivo do estudo. Então, até que ponto, em psicologia clínica, nossas pesquisas, um desenho experimental responderia a muitas questões que nós fazemos no programa. Podem responder as outras, sabe? E, lógico, não sou neutra e estou levantando na guerra a bandeira de toda a filosofia quali. E por quê? Porque a gente perde o foco na singularidade das pessoas. E o que significa isso, gente? Significa uma normatização das pessoas muito mais feroz do que a gente via nos anos 70, por exemplo, em que toda a tecnologia, por exemplo, toda a medicina se apropria da clínica no sentido de criar o ser humano perfeito, lembrando que existe até uma psicologia, uma psiquiatria do desenvolvimento que faz estudos epidemiológicos para descobrir sintomas que antecedem doenças e começam a ser tratados antes da doença aparecer. Então, a gente cria doenças antes de doenças existirem. Então, se a gente pensar em paradigmas e métodos, há que lembrar que entre tudo isso nós temos o espaço do discurso político e ético. A pesquisa é sempre uma empreitada carregada de valores. Nós precisamos de agendas de pesquisa que promovam os direitos humanos e justiça social. Necessidade de desenvolver habilidades de pesquisa para lidar com desigualdades que permitam um cuidado na clínica culturalmente responsável. E o propósito da pesquisa não é documentar a humanidade, gente, mas lançar luz sobre práticas contemporâneas que, a partir da ciência, colonizam, controlam, vigiam e desumanizam. E com essa mudança que a Rosane citou no nosso currículo, o aluno dos sonhos, por exemplo, teria competência em mais de um paradigma, teria um bilinguismo metodológico no desenvolvimento de projetos quanti-quali, teria competência para utilizar paradigmas, metodologias e práticas de investigação concretas a partir de perspectivas teóricas específicas. E competência, gente, isso nós precisamos fazer em um novo diálogo paradigmático que honra também a inclusão e todas as metodologias emergentes. Eu quero, antes de terminar, só fazer uma observação. Eu falei muito de pesquisa empírica, mas isso não tira o mérito das pesquisas teóricas. E foi levantado no encontro da ANPEP uma preocupação no sentido de que está todo mundo voltado para a prática e as pesquisas teóricas em psicologia estão sendo deixadas de lado. Então, eu quero ressaltar também a importância das pesquisas em psicologia. Em termos de referência, nós temos Denzin, Creswell. Leavitt é uma psicóloga clínica muito interessante,
que faz discussões muito boas sobre pesquisa na clínica. Tedel Itachacori, acho que é isso. São alguns dos, junto com Creswell, são autoridades nos métodos mistos. E o Wiertz trabalha muito com pesquisa na psicologia. Então, aqui nós temos uma amostra de onde a gente pode tirar as referências. Muito obrigada. Bom, eu agradeço a fala tanto do Renato quanto da Ida. Eu queria convidar todos, a gente está com uma sessão de pôster, nós temos vários dos alunos apresentando o seu trabalho e estão esperando a participação de colegas e professores no sentido de conversar sobre o trabalho deles. Obrigada.